Boa tarde, povo santo de Deus. Esse é mais um vídeo do canal A Palavra pela Palavra. Como eu ainda não me apresentei, já foram 2 vídeos sem me apresentar, eu sou o Obreiro Jorge da Igreja Pentecostal do Deus Vivo e quero falar com vocês hoje sobre o texto que se encontra em Mateus 14, do versículo 22 até o 33, que se trata da parte em que Jesus anda por sobre o mar. Lógico, todo mundo já escutou um bocado de pregação falando disso. Deixa eu ver o que eu posso acrescentar a vocês. A passagem diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Vamos tomar alguns pontos desse texto. Primeiro, a preocupação com o bem-estar dos discípulos de Jesus era tão grande que ele não fez com que os discípulos despedissem a multidão. Ele dispensou os discípulos e despediu sozinho a multidão. Ele, como pastor de suas ovelhas, ele como mestre, ele como sumo sacerdote e ao mesmo tempo como servo, se dispôs a despachar a todos para que eles ganhassem a oportunidade de chegar em boa hora do outro lado do lago. Lago ou mar, né? O Mar da Galileia, na realidade, é um lago cortado pelo Rio Jordão. Vejamos aqui. Diz também essa passagem que quando os discípulos viram Jesus, que já tinha caminhado um bom tempo sobre as águas até chegar perto deles, eles pensaram que fosse um fantasma. Por que um fantasma? Na realidade, ninguém nunca viu um fantasma. E eles se impressionaram porque não sabia que era o mestre que estava vindo. Quando Jesus se identificou, Pedro chegou e disse, Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Olha só, se és. Ele reconheceu a voz, reconheceu a pessoa, mas ainda disse, se és. E Jesus, para mostrar que ele era poderoso para fazer todas as coisas, disse a Pedro: Vem. E Pedro foi, saiu do barco e começou a andar sobre as águas. O problema não é que Pedro tenha andado sobre as águas. De forma alguma, isso era uma solução. Era para mostrar o poder de Deus sobre a vida de todos aqueles que creem. Porém, Pedro teve medo. E quando ele teve medo por causa da força do vento, ele começou a afundar.
Aqueles que estão na presença de Deus não devem temer perigo algum. Os perigos vêm para provar o seu coração se você crê no Deus que você serve. Entendam, não quer dizer que você vai entrar na frente da bala de um revólver. Não quer dizer que você vai entrar no meio do fogo para tentar Deus. Não. Quer dizer que se a situação surgir, você tem que confiar que Deus é poderoso para fazer todas as coisas ao seu favor. Ou vocês não entendem que quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, eles tiveram plena confiança no Senhor. Eles tiveram plena confiança no Senhor e saíram da fornalha ilesos. Vejam, quando Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei, falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, a Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. A confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego era de que Deus os livraria, independente da situação. Nabucodonosor mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. E o fogo estava tão forte que quando os homens jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, os homens que os lançaram morreram queimados. Mas o que aconteceu? Aqui diz que o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Será que o Deus que você serve não pode fazer isso por você também? Será que você não percebe que os perigos, os problemas, as situações danosas podem vir a teu encontro e Deus pode fazer tudo para te livrar? Compreenda uma coisa: Pedro afundou porque ele não confiou que, apesar do vento, ele conseguiria chegar até Jesus, porque foi Jesus quem mandou. A sua situação pode ser difícil. Você pode estar com um mar enorme à tua frente, um mar de problemas, e não ver o mar se abrir como Moisés fez o mar se abrir. Não entender que se Jesus falar, vem, você vai passar por cima das águas sem se afogar. Então compreenda, esse Deus que a gente serve é poderoso para fazer tudo mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele só nos cobra uma fé absoluta, que é aquela fé que está definida no livro de Hebreus, capítulo 11, e que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. E que o mesmo autor de Hebreus, no seu versículo 6, diz, que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles
que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O quanto você confia no seu Deus. Medite. Pense nessa palavra. Guarde-a no seu coração e entenda. O Deus de hoje é o mesmo que foi ontem e será o mesmo amanhã, porque Deus não muda. E por pior que seja a situação, Ele é poderoso para vencer tudo. Lembre-se que Cristo venceu a morte e vai te fazer mais que vencedor. Fique na paz do Senhor e muito obrigado por sua atenção.